Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Almir e essa é mais uma edição do Cyber News. A gente vai falar sobre notícias do mundo cibernético e hoje especificamente, dia 28 de abril de 2025, eu vou repercutir essa notícia sobre o apagão, o grande apagão que está acontecendo na Europa, principalmente em Espanha e Portugal, porque ele pode ter um componente cibernético relacionado a essa falta de energia. Pois é, desde ontem, faz umas 12 horas, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, que foi noticiado um apagão, pegando principalmente ali a Península Ibérica, Portugal e Espanha. E a gente tem aqui a notícia do jornal El País, ele está traduzido, e esse problema, desde as 12 horas de ontem, domingo, está afetando grande parte da Espanha, grande parte de Portugal e também um pedaço da França. Há algumas notícias de que esse apagão também tem atingido um pedaço da Alemanha. Então, como ele é um ataque, ou como ele é um incidente de grandes proporções, uma das possibilidades é que se tenha ocorrido um ataque cibernético. E o próprio Instituto Nacional de Segurança Cibernética, chamado de INSIB, ele está analisando a situação porque pode ser que isso tenha acontecido devido a um ataque cibernético. Ainda não foi esclarecido, porque no momento da gravação desse vídeo o ataque ainda está em curso. Na verdade, o problema ainda está em curso. Embora as autoridades, tanto de Portugal e Espanha, já estejam noticiando que uma parte da energia está retornando, o problema ainda permanece bastante grave. E quando acontece um apagão desse tipo e dessa proporção, sempre se levanta a possibilidade de ser um ataque cibernético. E principalmente a partir aí de 2023, os ataques contra as chamadas infraestruturas críticas têm ganhado bastante relevância. E uma situação como essa sempre nos leva a colocar em discussão o seguinte: os países estão preparados para lidar com um ataque contra instalações elétricas, de petróleo e gás, de transporte público, entre outras? Nesse caso especificamente, como a gente está falando de um apagão elétrico, ele tem consequências muito grandes, Se for um ataque cibernético mesmo, ao atingir a rede elétrica, ele vai afetar transporte público, ele vai afetar aulas, ele vai afetar o funcionamento das empresas, ou seja, talvez a energia elétrica, juntamente com o fornecimento de água, sejam os pontos mais críticos quando se fala da possibilidade de um apagão em uma dessas infraestruturas críticas. Então, os governos de lá estão analisando, e até que esse incidente seja resolvido, esses países, principalmente da Península Ibérica, vão ter problemas sérios aí para poder seguir normalmente a sua vida. Porque imagine como deve estar o caos quando você tem problemas no trânsito devido à falta de semáforos, você tem problemas no transporte público devido à falta de energização aí de linhas de trens e metrôs. Os hospitais em geral, eles são menos afetados porque a maioria deles, principalmente na Europa, funciona com geradores. Mas isso também tem um limite. Então pode ser que em algum momento esse problema possa se estender também para o setor de saúde. E são problemas como esses que levantam a discussão sobre a chamada necessidade de planos de resposta contra esses tipos de incidentes. Não só cibernéticos, mas também planos de recuperação de desastres que são por meio de outras fontes, que pode ser desde um problema da natureza, terremoto, por exemplo, até um ataque cibernético. Então fica novamente a pergunta: os países estão preparados? E se fosse no Brasil, qual seria o impacto de um ataque cibernético como esse? Ou mesmo de um problema que não fosse cibernético, mas que afetasse pesadamente a rede elétrica? A gente já viveu isso há alguns anos, a gente teve uma paralisação grande em 1999, depois outra na primeira década de 2000, que chegaram a afetar bastante aí o Brasil. O de 99 foi mais generalizado, o da década de 2010 ele afetou mais a região sudeste, São Paulo foi muito afetado, e já foi um problema, porque ficaram várias horas sem energia
em um país grande como o Brasil tem um impacto muito grande. Mas aqui fica essa informação. Ela está no El País, aqui eu traduzi, né? Então veja, a eletricidade caiu por volta das 12 horas de ontem, né, do domingo, lá no país, né, na Espanha, e teve muitos relatos, muitas ligações e outras questões. As ilhas espanholas, né, as Ilhas Canárias e outras ilhas também portuguesas não foram afetadas, mas a parte continental foi. Essa notícia ela está no El País, que é um exemplo, mas ela também saiu na Folha de São Paulo. Então, é uma informação que saiu aí às 8h20 da manhã da segunda-feira e está falando aí sobre o apagão de grandes proporções. Tem até uma imagem falando aqui da cidade de Barcelona, que foi atingida também. Mas é uma nota pequena aqui na Folha. Quando você vai no El País, a matéria é bem maior. E veja, isso pode ter impactos financeiros grandes também, né? Porque qual é o prejuízo de você ter praticamente 2 países paralisados e um terceiro, que é a França, com um impacto parcial? Então eu queria repercutir essa questão. Vou acompanhar a notícia, espero que vocês também possam acompanhar para saber se o motivo foi um apagão por conta de um ataque cibernético ou se foi por um outro motivo. Se for ataque cibernético, é possível aí que nas próximas semanas algumas medidas ou alguma repercussão do mundo cibernético ocorram por conta desse tipo de situação. Porque, novamente, ataques contra infraestruturas críticas têm se tornado cada vez mais comuns. Mas é isso. Eu queria dar esse recado, espero que vocês possam acompanhar, né, principalmente quem é profissional da área de tecnologia e de segurança da informação, para saber que situações como essas podem acontecer no nosso país e vir a afetar tanto os lugares onde nós moramos quanto as empresas onde nós trabalhamos. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse rápido reporte e sigamos, logo logo a gente vem com mais uma edição do nosso Cyber News. Um abraço a todos.